Bom, eu, antes de tudo, quero cumprimentar a todos os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo e agradecer a Deus por esse privilégio de poder participar deste time seleto do Seminário Batista Livre. E agradecer também ao professor missionário Jamierson Oliveira por ter se lembrado de nós e nos colocado neste grupo que tanto me honra. O assunto que iremos tratar hoje, como já foi dito pelo missionário Jamierson, é o estado intermediário. O estado intermediário, apesar de ser uma doutrina fundamentada nas Escrituras, ela tem sofrido, ao longo da história, muitos ataques, principalmente dos grupos heterodoxos. Isso estou usando aqui um eufemismo para não dizer grupos sectários. Isso deve-se ao fato da fundamentação da doutrina do Estado intermediário, ela estar inserida dentro de uma outra doutrina que nós conhecemos como bíblica, que é a imortalidade da alma. Então, existem divergências, pontos de vistas diferentes, e principalmente os mortalistas, também conhecidos como tnetopsirritas, que seria um termo técnico grego, né, que são daqueles que acreditam na morte da alma, e que, por outro lado, também são conhecidos como psicopaniritas. Já na época de Lutero, de João Calvino, existiam os psicopaniritas. Contra as doutrinas defendidas por ele estava o estandarte, tanto de Lutero como de Calvino, dos reformadores. Temos também o exemplo dos pais da igreja, que muitos mortalistas nos acusam, dizendo que esta é uma doutrina nova, como se o que legitimasse a doutrina fosse o tema, o tempo. Eu até procuro denominar, isso aqui é um neologismo, né? O neologismo que eu uso é a seguinte: a falácia do argumento cronológico. Ou seja, essa falácia consiste no fato de que, se uma doutrina é antiga, ela deve ser crida. Se ela não é antiga, ela deve ser desprezada. Se usarmos essa falácia como sendo verdadeira, obrigatoriamente teremos que legitimar muitas falsas doutrinas, desde a época do período de Moisés, e entrando, por exemplo, na doutrina de alguns saduceus, e por aí vai, né, durante a história. Mas essa doutrina, ela tem o amparo das escrituras sagradas, o amparo também dos pais da igreja e dos reformadores, que nós estaremos vendo no decorrer deste estudo. Então, perceba que o estado intermediário é uma doutrina bíblica, e a espinha dorsal do estado intermediário é, portanto, a doutrina da imortalidade, que igualmente é bíblica, e é isso que nós estaremos apresentando. Bom, nós estamos explicando o estado intermediário aqui através de algumas passagens bíblicas que aparecem para você. Aí eu acabei me esquecendo de colocar Mateus capítulo 10, versículo 28, e esta passagem bíblica, ela chega a ser um checkmate na doutrina mortalista, porque mesmo não crendo na imortalidade da alma, obrigatoriamente os mortalistas terão que crer num estado intermediário. E quando interpretamos, por exemplo, Mateus capítulo 10, versículo 28, o texto é claríssimo, e não foi nenhum dos profetas, nenhum dos apóstolos que disseram, e mesmo que fosse, eles são inspirados pelo Espírito Santo e merecem todo o nosso crédito, porque o que eles escreveram não inventaram. Falaram fundamentado naquilo que o Espírito Santo os inspirou, conforme 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21, e 2 Timóteo, capítulo 3, 16 e 17. Agora, o capítulo 10, 28, é uma passagem que o próprio Senhor Jesus, com muita clareza, deixou-nos entender que não somente existe a imortalidade da alma, como existe um lapso temporal, um estado intermediário. E nesta passagem nós temos: não tem mais os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. E aí o sectário, para
tentar desconstruir o argumento, não é o argumento do pastor Elias, do pastor Jamierson, ou de algum outro imortalista, mas o argumento do Senhor Jesus, que diz que a alma não morre juntamente com o corpo, mas ela sobrevive. Então, eles lançam mão da segunda parte do versículo, dizendo, mas temei antes o que pode fazer perecer no inferno, tanto o corpo como a alma. Mas suponhamos que eles estivessem corretos, que nesta passagem Deus estivesse querendo dizer que a alma será aniquilada, deixará de existir, o que não é verdade. Perceba que ele diz que vai fazer perecer no inferno o corpo e a alma. Perecer não é deixar de existir, mas perecer é no sentido da pessoa continuar por toda a eternidade afastado da comunhão com Deus, da presença de Deus, banido da presença de Deus, mas não deixando de existir. Mas perceba que ele disse que isso aí ele vai fazer no inferno. E a palavra inferno que aparece no texto de Mateus, capítulo 10, versículo de número 28, é Guiena. Olha que curioso. Só que o Guiena não tem ninguém. O Guiena, ele entrará em atividade a partir da segunda fase da segunda volta de Jesus, ou seja, depois da grande tribulação, porque a besta e o falso profeta serão lançados no lago de fogo, e depois vem Satanás e depois todos os ímpios. Mas, por enquanto, lá não tem ninguém. Deus só vai executar isso, então, depois da grande tribulação. Aí fica a pergunta. E aqueles que morreram, como, por exemplo, Caim e muitos outros ímpios que morreram, e que Deus ainda não os lançou no lago de fogo. Se a alma só perecerá por ocasião do surgimento do lago de fogo, essas pessoas que morreram há 6.000 anos, ao longo da história, ímpios, então onde elas estão, uma vez que, mesmo não querendo, eles acabam admitindo que a alma não morre. Então perceba que esse texto de Mateus 10, 28, é realmente uma criptonita, é impossível algum mortalista sair dele. Mas nós temos outras passagens bíblicas que eu não vou discutir agora, Lucas 16, 19 e 31, conforme vocês já viram na tela, né? E temos muitas outras em 2 Coríntios, Filipenses, Hebreus, 2 de Pedro, que também é outra pedra no sapato dos mortalistas, e Apocalipse, capítulo 6, 9 a 11, e passagens paralelas. Bom, nessa nossa introdução, a gente lança algumas perguntas, levando em consideração que um pensamento socrático diz o seguinte: a metade do conhecimento é a pergunta, e a outra metade é a resposta. Então, nós apresentamos de uma forma, assim, de uma pedagogia, de uma didática, de um método melhor, pedagógico, em forma de perguntas. O homem é uma alma ou ele tem uma alma? A resposta a essa pergunta é muito importante, porque se o homem é uma alma, então, na morte, ele deixa de existir. Mas se ele tem uma alma, o seu corpo vai para a sepultura, mas a sua alma, ela terá um destino. Se é o salvo, o destino é o céu. Mas se é o ímpio, o destino é o Hades, ou Sheol, que é um lugar de tormento, conforme está em Lucas 16, 19 a 31, e também em 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Agora, para onde vai a alma do homem após a morte? Existe consciência após a morte? Psicopanitas, aqueles que acreditam no sono da alma, dizem que não. Agora, o que é o inferno? E aí nós temos vários conceitos de inferno, porque essa palavra inferno só aparece na nossa Bíblia na língua portuguesa, mas não aparece, por exemplo, no grego nem no hebraico. A palavra inferno vem do latim, infernus, que corresponde justamente à palavra Sheol, Hades, e dependendo do contexto, pode ser também o Tártaro, para onde foram os anjos caídos, e esta palavra Tártaro é tomada de empréstimo da mitologia grega, que era o local para onde iam os semideuses, né? E agora, existe também o Guiena, que na nossa Bíblia também é chamado de inferno, o abismo, que também é chamado de inferno. E, portanto, esta palavra, ela está dentro de um campo semântico e ela é aquilo que nós dizemos, é uma palavra polissêmica. O que vai determinar o significado desta palavra
é certamente o seu contexto. E aí o inferno existe? Depende de que inferno nós estamos falando. Se é o Guiena, ele ainda passará a existir para ser inaugurado com a besta falso profeta e depois com Satanás. Aí vem outra pergunta. Se a alma não morre, como explicar Ezequiel 18:4? Que ali, a bem da verdade, Ezequiel 18:4 não fala da alma como a parte imaterial que sobrevive à morte do corpo, mas sim de uma pessoa dentro de um contexto, a pessoa que pecar, ou seja, a pessoa que cometer uma transgressão, ela vai pagar pela sua transgressão. E nada tem a ver com a sua alma, a parte imaterial, sendo lançado no lugar de punição. Portanto, esse argumento, nós temos alguns debates que fizemos ali na RIT e que nós tratamos também desta questão. Perguntas como essas que acabamos de ver são recorrentes, porque as pessoas têm dúvida, porque é algo assim um tanto obscuro, está fora da nossa realidade temporal. De um lado estão, por exemplo, aqueles que negam peremptoriamente a existência de um estado intermediário, como nós já fizemos alusão acima, né? Onde estão as almas dos homens? Elas continuam existindo? Então, tem os mortalistas de um lado, que diz que a alma ela deixa de existir com a morte, e tem os imortalistas que acreditam, como eu, e como Jesus, e como os apóstolos, e os pais da igreja e os reformadores e os teólogos modernos, que a alma ela continua existindo de modo consciente, se é do justo, no paraíso, ou debaixo do altar de Deus, ou no seio de Abraão, no terceiro céu, que nós caracterizamos como termos intercambiáveis para fazer referência ao mesmo local. Mas, diante de tudo isso que nós acabamos de apresentar, a pergunta é: o que é o estado intermediário? Existe realmente vida após a morte? São essas e outras questões que nós estaremos aqui apresentando no decorrer desta palestra sobre o estado intermediário. Pois bem, vamos então para a definição daquilo que nós chamamos de estado intermediário, e diga-se de passagem, não sou eu que cunhei essa expressão estado intermediário, e é bom que não confunda estado intermediário com período intertestamentário, que é aquele descrito na história, que é o intervalo entre o Antigo e o Novo Testamento. O estado intermediário, na verdade, é um lapso temporal entre a morte e a ressurreição. Ou seja, quando o indivíduo morre, sendo ele crente, sendo ele incrédulo, seja lá qual for a sua confissão de fé, a sua alma não vai ficar vagando. A sua alma, ela não deixa de existir. Porque nós vimos no texto de Mateus 10:28, que o Senhor Jesus disse de forma irrefragável, incontestável, insofismável, irrefutável, que a alma, apesar da morte do corpo, ela continua existindo. Então, se ela continua existindo após a morte, perceba que há um espaço entre o momento em que você morre e o momento em que você ressuscita, porque todos irão ressuscitar, uns depois dos outros, né? Primeiro, haverá a ressurreição dos salvos, de acordo com 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 51 a 53, e 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 e 17, e Apocalipse, capítulo 20, versículo de número 4, e outras passagens paralelas. Os salvos irão ressuscitar por ocasião do arrebatamento da igreja, que é a primeira fase da segunda vinda do Senhor Jesus, que é o encontro de Cristo com a sua igreja. A igreja é levada pelo Espírito nas nuvens a encontrar o Senhor dos ares e adentrará a eternidade, a atemporalidade, para gozar com Cristo, estar no estado de extrema bem-aventurança. Enquanto isso, os ímpios irão para o lugar de tormento. Mas fato é que depois do milênio haverá a ressurreição dos ímpios. Só que enquanto essa ressurreição, depois do milênio, que está ligada aos ímpios, não acontece, eles estão no local, que é o lugar de tormento, aguardando, porque o inferno, que é o Hades ou Guiena, é apenas uma prisão provisória, um sofrimento provisório, até que chegue
o período do grande trono branco, quando então essas pessoas irão comparecer perante o Senhor para serem julgadas pelas suas obras e depois serem lançadas no lago de fogo, onde continuarão vivendo eternamente, conscientemente, com corpo, alma e espírito, de acordo com Mateus capítulo 25, versículo de número 46 e outras passagens paralelas. Agora nós vamos trabalhar o estado intermediário e a escatologia. Existe alguma relação entre o estado intermediário e a escatologia? É claro que sim. Eu costumo dizer que a escatologia, propriamente dita, ela tem o seu início a partir do estado intermediário. Pois é justamente com a morte, quando entramos nesse lapso temporal, é justamente com a morte que nós saímos da temporalidade, da vida debaixo do sol, como o livro, o Kohelet, o livro do pregador, aquele que fala a uma congregação, a kahal, né? Kahal, que é uma expressão hebraica, que é a mesma que eclesia, no grego, de ek, que é de dentro para fora, mas eclesia, né? Eclesia, que é de kalel, chamar, chamados para fora. Então, da mesma sorte, havia esta grande reunião, e o Kohelet é aquele que falava à congregação, que falava à assembleia. E ele coloca, por exemplo, o livro de Provérbios, que faz parte da terceira parte da Tanakh, como uma literatura de sabedoria, e ali ele vai trabalhar a vida debaixo do céu e a vida aquém do sol, debaixo do sol e não além do sol, com exceção do capítulo 9, 10, 11 e 12, onde ele vai finalizar mostrando que existe uma vida além túmulo, algumas partes do capítulo 9, 10, principalmente o capítulo 10 e 11 e 12. Portanto, o estado intermediário ele vai trabalhar essa questão, porque você é inserido dentro da atemporalidade para a atemporalidade, a vida além do sol, conforme Eclesiastes 9, 5, 6, e também 1 Tessalonicenses, capítulo 4, 16 e 17. Bom, seguindo nesta mesma linha, nós vamos apresentar agora a diferença entre dos pontos de vista acerca do estado intermediário, que existem muitos pontos de vista, mas destacamos aqui os mais conhecidos. E o primeiro que eu quero destacar, que fala sobre o estado intermediário, é o espiritismo, mais conhecido como o espiritismo kardecista, de Allan Kardec. Ele ganhou notoriedade, ainda que o espiritismo, ele precede, ele é muitos anos, ou milênios, anterior ao Allan Kardec, que apenas sistematizou essa doutrina que não tem o amparo das escrituras. Então, na crença espírita, qual é o conceito que eles têm, por exemplo, a respeito da composição do homem, da visão antropológica, porque nós temos uma visão antropológica, né? A antropologia teológica. Existe a visão, por exemplo, pré-existencialista, que parte do princípio de que os espíritos e as almas foram criadas num plano anterior à nossa existência física. E existem também os criacionistas, que acreditam que no momento da concepção, Deus cria uma alma nova e coloca no ser humano. Existem muitos cristãos que acreditam assim. Eu, porém, defendo, como a grande maioria dos cristãos ortodoxos, do cristianismo ortodoxo, no traducianismo ou traducionismo, que Deus, ele, pelo seu poder, deliberou que os pais tivessem a capacidade de criar um ser igual, composto de corpo, alma e espírito. Portanto, esse poder não é do próprio ser humano, mas é do próprio Deus que dá essa concessão para o ser humano. E essa posição é que vai acabar defendendo a universalidade do pecado. Porque se Deus criou algo novo, então nem todos pecaram. E aí você acaba entrando numa linha de Pelágio, né? O pelagianismo está fundamentado nessa visão. Mas fato é que os espíritas, eles são pré-existencialistas. E o espiritismo precede até mesmo, digamos assim, a civilização grega, porque alguns nos acusam dizendo que a doutrina da imortalidade da alma é uma doutrina platônica, quando na verdade não é.
Platão, ele tinha uma visão da imortalidade da alma, que ela é ainda, né, porque é defendida por alguns, muito diferente da visão da imortalidade da alma crida pelos cristãos ortodoxos. Ele cria que a alma é imortal, mas no sentido de que ela é incriada, ela é eterna, chega quase a ser uma divindade. Mas os espíritas mesmos não acreditam assim, né? Os espíritas acreditam que os espíritos foram criados anteriormente como espíritos ignorantes para se desenvolverem. Foram criados para se desenvolverem. E desses que foram criados, que são pré-existentes, né, antes da nossa composição física, eles vêm num corpo e precisam evoluir. E como se dá essa evolução? Através da doutrina do karma, de sucessivas reencarnações. Então, como o espírito é ignorante, ele precisa de um corpo e, por meio desse corpo, ele vai praticar o bem. É mais ou menos uma salvação pelas obras, onde ele vai se purificar por meio das obras. É mais ou menos paralela com a doutrina católica, como nós veremos, que é a doutrina do purgatório, onde a pessoa vai se purificando, até chegar num estágio onde ela está preparada no catolicismo para ir para o céu e no espiritismo para atingir aquilo que eles chamam de perispírito. Então, eles acreditam que o espírito foi criado por Deus ignorante e ele tem que passar por sucessivas reencarnações. Isso pode durar 1 ano, 10 anos, 1000 anos, 10.000 anos, mas fato é que, no final, eles caem num chamado universalismo. Ninguém ficará aqui como espírito ignorante, espírito mau. Todos vão evoluir. Essa é a crença espírita. Portanto, como que é o estado intermediário no espiritismo? A pessoa morre, aquele corpo se decompõe, o seu espírito sobrevive e sobrevive no local, onde ele fica aguardando o quê? Um novo corpo. Então, a pessoa continua sendo a mesma, porém ela vai habitar num outro corpo. É por isso que diz, esse fulano é a reencarnação de fulano de tal. Esse é a reencarnação. Gente, mas isso não tem apoio nas escrituras. Eu estou fazendo alusão para mostrar qual é a visão espírita do estado intermediário. Muito bem? O estado intermediário na visão do catolicismo romano, que é a doutrina do purgatório. E várias gente quebraram um mito aqui, e eu não estou aqui defendendo o catolicismo, é que eu tenho um documento muito importante da Igreja Católica, que é o Catecismo da Igreja Romana. O Catecismo. E no Catecismo, o purgatório não é lugar para perdidos, para se purificar, para serem salvos. Não. Na visão católica, as pessoas que vão para o purgatório, elas são salvas. Só que como elas ainda estão impuras, elas precisam se purificar do pecado ali no purgatório. E aí existe toda aquela exploração que havia na Idade Média, por Johannes Tetzel, que era um capacho ali do Papa Leão X, que saía vendendo as indulgências, e também na porta da Igreja Católica havia um cofre onde estava escrito, ao tilintar de uma moeda neste cofre, uma alma estará saltando do purgatório e indo diretamente para o céu. Então, existe essa questão da purificação. E existe também, ainda em algumas literaturas mais antigas, o limbus patrum e o limbus infantum. E vale lembrar que limbus patrum é o limbo ou local, a borda, a margem, para aquelas pessoas que não foram batizadas, principalmente crianças. E as crianças que morriam, então elas iam para o limbus patrum. Essas crianças não eram salvas. E há também o chamado, ou melhor, o limbus infantum, né? O limbus patrum é o limbo dos pais. O limbo dos pais, daqueles que foram antes, na época do Antigo Testamento. E o limbus infantum, eu estou corrigindo aqui, era o limbo para onde iam as crianças. Mas aí o que acontece? Tanto o limbus patrum como o limbus infantum, no ano de 2007, foram abolidos pela Igreja Católica. Mas principalmente o limbus infantum, porque depois de tantas discussões da própria Igreja, eles acharam, então, uma crueldade e era atentar contra a misericórdia, a graça e o amor de Deus, mandar as crianças, digamos assim, os bebês, né, para o inferno, para o limbus patrum, sem lhes dar uma oportunidade. Portanto,
limbus não existe mais na teologia católica desde 2007, portanto, estamos falando aí de 15 anos atrás. Agora, o grupo que mais dá trabalho é os grupos monistas. Quem são eles? Os chamados psicopanirritas, como já destacamos aqui, e também os psicopanirritas e os tenetopsirritas, né? Aqueles que acreditam no sono da alma e os que acreditam também na morte da alma. E esses grupos, nós destacamos apenas dois, que são os principais, que é o Adventismo do Sétimo Dia e a Sociedade Torre de Vigia. Então, nesse grupo, primeiro grupo, estão os Adventistas do Sétimo Dia e no segundo, as Testemunhas de Jeová, que eles são monistas. O que seria isso, o monismo? Nós temos o monismo, o grupo monista, o dicotomista e o tricotomista. O tricotomista é aquele que acredita, dentro de uma visão antropológica, ou seja, da composição do ser humano, que Deus criou o homem com corpo, alma e espírito, de acordo com o que está escrito em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, e outras passagens paralelas. Já os dicotomistas são aqueles que acreditam que o homem é formado apenas de uma parte material e outra imaterial. E os monistas são aqueles que não acreditam que o homem tem uma alma, uma entidade incorpórea, ou seja, que sobrevive à morte do corpo como alma ou espírito. São monistas porque acreditam que o homem é um monobloco. Quando morre um, morre tudo. Seria como aqui, olha, a capa do livro, o miolo do livro e a quarta capa. Se queimou o livro, acabou o livro. Mas não é isso que Jesus disse em Mateus 10, 28, e nem tampouco o apóstolo Pedro, em 2 de Pedro, capítulo de número 2, versículo de número 9. Portanto, os grupos monistas, eles têm uma visão do estado intermediário da seguinte maneira: o estado intermediário não existe, porque para eles, quando morre um, morre tudo e o homem deixa de existir. Portanto, não há um local para onde vai a alma do justo e nem a alma do ímpio. Até porque eles não acreditam que o homem tem uma alma, mas acreditam que o homem é uma alma, quando, na verdade, o Senhor Jesus e os apóstolos dizem de forma ululante, gritante, que o homem tem uma parte material que sobrevive à morte do corpo. Agora, é importante salientarmos também o estado intermediário na história. Não dá para nós demorarmos aqui, porque o nosso tempo já está quase acabando. O estado intermediário na história. Eu registro aqui no nosso livro, na página 78, a questão sobre o estado intermediário, falando sobre os egípcios, por exemplo, na página de número 78, sobre a crença na imortalidade da alma e no estado intermediário entre os povos pagãos. Só fazendo uma síntese, os egípcios, por exemplo, eram acostumados a embalsamar e mumificar os corpos dos faraós e depositá-los nos sarcófagos, que era uma urna mortuária. Ora, por que eles embalsamavam e mumificavam os corpos? Porque eles acreditavam que eles voltariam, que há uma vida após a morte. E então aquele que viesse depois, porque eles também eram reencarnacionistas, ele não podia vir vivo, esse faraó. Esse espírito do faraó que viria em outro corpo, não poderia vir pobre, deveria ser com as suas honras, com a sua riqueza. E com a palavra, aquele sarcófago que foi descoberto de 2.500, mais de 500 anos antes de Cristo, que era do rei Tutancâmon, com quase 1 tonelada de ouro. Portanto, eles depositavam estas múmias no sarcófago, e a palavra sarcófago vem do grego, de sarche, que é alma, né? Sarque, que é alma. E o fogel, que é comedor. Logo ali é o comedor, o sarcófago, ou melhor, sarque, que é carne, melhor, estou confundindo com psirre, sarque, que é carne, mais o fogel, que é comer. Logo, sarcófago é comedor de carne. Eles acreditavam, então, que a carne do indivíduo iria ser destruída, mas não a sua alma. Agora, ainda, além desta passagem bíblica acerca deles, há uma outra que é trazida aqui pela editora Ragnus, que é na teologia sistemática de Strong, Augusto Hopkins Strong.
E Strong, só lendo uma parte, ele diz o seguinte, que o caixão egípcio era chamado de a caixa do vivente. Percebe? Então, que entre na civilização egípcia, eles acreditavam na imortalidade da alma. Fora os egípcios, nós temos o testemunho, por exemplo, dentro da civilização judaica, entre os judeus. Flávio Joséfos deixa no seu livro História dos Hebreus muitos argumentos mostrando que os fariseus eram imortalistas, ou seja, eles acreditavam na imortalidade da alma e nessa esteira defendiam, portanto, o estado intermediário. Agora é bom lembrar que o apóstolo Paulo era fariseu, e ele faz questão de deixar isso claro no livro de Atos dos Apóstolos. Ele era fariseu, e se eu não me engano, ele deixa isso claro também em Filipenses, capítulo 3. Portanto, se ele era um fariseu, ele também tinha esta fé, essa crença na doutrina da imortalidade da alma e, consequentemente, cria num estado intermediário. Eu quero trazer aqui um relato aqui da Antiguidade Judaicas, no livro 18º, capítulo 2, páginas 416. Diz assim, os fariseus, seita do judaísmo, que surgiu por volta de 200 a.C., criam na imortalidade da alma. Assim diz Flávio Joséfo em sua obra Antiguidades Judaicas, acerca da crença dos fariseus. E ainda ele diz, a maneira de viver dos fariseus não era nem mole, nem cheia de delícias, era simples. Eles julgavam que as almas são imortais. Portanto, está aqui. A Enciclopédia Judaica também, no volume 5, página 375, diz, a imortalidade é uma doutrina mestra na crença judaica. Sem ela, as crenças correlatas da ressurreição, da recompensa e do castigo e do mundo do além não teriam qualquer sentido. A própria Bíblia só nos dá algumas indicações quanto ao seu desenvolvimento histórico. Ele está falando assim porque eles não têm o Novo Testamento como escritura. Eles usam apenas o Tanar. E vale lembrar que o Tanar, ele realmente não vai te dar tantas pistas para a doutrina da imortalidade da alma e para a questão do estado intermediário. Existem poucas passagens. Isso deve-se ao fato da revelação ser progressiva. O apogeu desta doutrina está nos escritos do Novo Testamento, em Jesus, em Paulo, em Pedro e em João. Nós encontramos. Ainda, os essênios, que na opinião de Joséfo era a seita mais perfeita de todas, criam na imortalidade da alma, diz ainda Flávio Joséfo. Olha o que ele diz. Os essênios creem que as almas são imortais. Portanto, nós vamos dar uma continuidade falando sobre isso. Entre os judeus, por exemplo, o povo bíblico, havia uma lenda, diga-se de passagem, uma lenda, que após a morte, a alma ficava pairando sobre o corpo do morto, a fim de poder voltar para ele. Mas após 3 dias, ao observar que o corpo já estava se decompondo, ela o abandonava. Gente, eu não inventei essa história. Isso aqui é dito por D.A. Carson. D.A. Carson ainda diz o seguinte, há fontes de uma data um pouco posterior que atestam a crença rabínica de que a alma paira sobre o corpo da pessoa falecida pelos primeiros 3 dias, tentando reentrar nele. Mas tão logo ela percebe sua aparência mudando, isto é, que a decomposição se estabelece, ela parte. Está em Levíticos Rabá, um comentário rabínico 18.1 sobre Levítico 15.1. E a partir desse ponto, a morte é irreversível. Ainda, o Strong, que nós já citamos, e muito mais, além de Strong, nós temos a obra de A.T. Robertson, que, diga-se de passagem, um grande linguista, porque ele tem uma gramática, A.T. Robertson tem uma gramática muito, de uma espessura muito grande, e fora isso, ele está citando Lightfoot, que diz o seguinte, Lightfoot cita uma tradição judaica, Bereshit Rabbah, acerca de que a alma sobrevoava ao redor da tumba durante 3 dias. Olha, eu acho que isso daqui já é o suficiente para nós entendermos que a doutrina da imortalidade da alma, ela permeia os povos antigos
E muito mais, por exemplo, os pais da igreja, como, por exemplo, Justino Mártir, 100 a 165 depois de Cristo, olha o que ele diz: os ímpios nos mesmos corpos se unirão outra vez com seus espíritos, que agora deverão enfrentar a eterna punição, e não somente, como disse Platão, por um período de 1000 anos. Ainda Irineu, que é de 125 a 202 da era cristã, ele diz o seguinte: o corpo morre e é decomposto, mas não a alma ou o espírito. Olha que testemunho lindo. E ainda diz, olha, como o Senhor se afastou do meio da sombra da morte, onde estavam as almas dos mortos, e contudo, posteriormente, ele ressuscitou no corpo, e depois da ressurreição foi levado ao céu. Fica claro que as almas dos seus discípulos também entrarão no lugar invisível que lhes foi destinado por Deus, e ali permanecerão até a ressurreição. Ora, do que ele está falando aqui? Do estado intermediário, até a ressurreição, esperando por ela. Então, recebendo seus corpos e ressuscitando em sua totalidade, isto é, de modo corpóreo, assim como o Senhor ressuscitou, eles assim irão na presença de Deus. Metóde, de 260 a 311, olha o que ele diz: é a carne que morre, a alma é imortal. Assim, se a alma é imortal e o corpo for o cadáver, aqueles que dizem que há uma ressurreição, mas não na carne, negam qualquer ressurreição. Norman Geisler é que registra essa passagem. Norman Geisler, sua Teologia Sistemática, volume 2, página 693 a 695. Ainda tem aqui João de Damasco. Nós temos, para citar ainda, Tomás de Aquino. Portanto, olha, Lutero, que é um dos reformadores, olha o que Lutero diz: no intervalo entre a morte e a ressurreição, a alma não dorme. Isso aqui contra os psicopaneítas, contra aqueles que defendiam o sono da alma. Ela não dorme, mas está desperta e desfruta da visão dos anjos de anjos de Deus e conversa com eles. Olha só. E o Calvino, o que ele diz sobre a imortalidade da alma? Olha só, alguns mortalistas têm afirmado que João Calvino não acreditava na imortalidade da alma. Isso aqui está no nosso livro Perguntas Difíceis de Responder, volume 4. Mas, ao lermos o comentário de João Calvino, eu estou apresentando aqui, sobre a primeira carta aos Coríntios, podemos confirmar que essa afirmação é improcedente. Veja a opinião de Calvino a respeito da imortalidade da alma. Assim diz Calvino: a alma do homem pode possuir algo peculiar e distinto, isto é, a essência imortal, como a luz da inteligência e da razão. Portanto, mesmo possuindo o homem uma alma imortal, a qual de forma alguma se deriva da terra, João Calvino, 1 Coríntios, tal. Se a alma não deve sobreviver sem corpo, como ela poderia estar presente com o Senhor, estando separada do corpo? Ele questiona. Gente, é muito testemunho aqui de João Calvino, né? E de outros reformadores que nós apresentamos. Mas, mesmo que os reformadores, que os pais da igreja, que os judeus, que os gregos não dissessem, para nós o que vale mesmo é sola escritura. Se está escrito, devemos acreditar. E isso realmente está escrito nas escrituras sagradas. Está escrito aqui, olha, nós já trabalhamos toda essa questão, então, dos pais apologistas e tudo mais. Agora nós vamos trabalhar a questão sobre o que é a alma. O homem é uma alma ou ele tem uma alma? O que pensam os mortalistas? O que pensam os imortalistas? O que é que eles pensam, né? O que é alma e qual a sua origem? Eu creio que no início nós já falamos que a origem da alma está em Deus. É Ele que dá aos pais a capacidade para procriarem e reproduzir um ser segundo a sua própria espécie. A alma, nós definimos o seguinte, que a palavra alma, no grego, ela encontra a palavra nefesh, que é para alma. E a palavra nefesh está dentro de um campo semântico que pode significar várias coisas. Pode significar garganta, sangue, vida. Mas a alma também, nefesh, pode significar a parte
imaterial que sobrevive à morte do corpo. Se isso não for verdade, o que nós fazemos, então, com a afirmação de Jesus, em Mateus capítulo 10, versículo de número 28, não tem mais os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. E em Lucas 20 também, Deus não é Deus de mortos, mas Deus de vivos. E a passagem que Jesus apresenta, por exemplo, de Lucas capítulo 16, 19 a 31, sobre o rico e Lázaro, que alguns, infelizmente, até mesmo entre os cristãos, diz que aquilo é uma parábola, mas mesmo que fosse uma parábola, Jesus está dando um ensino verdadeiro através daquilo. E nós caracterizamos, não como uma parábola, mas como uma história real, contada em forma de parábola. Portanto, alma vem de nefesh no hebraico, e no grego é psirre. Tanto um termo quanto o outro descreve a parte imaterial que sobrevive à morte do corpo. E alguns perguntam, você tem algum dicionário que abone essa argumentação, que vai abordar essa etimologia da palavra? Sim, temos. Você tem, por exemplo, o dicionário Vine, que em uma das suas definições de alma, ele apresenta como a parte imortal, a parte imaterial que sobrevive à morte do corpo. E fora também Vine, nós temos, por exemplo, Edward Hobson, que tem um trabalho com William Gesenius, que é do século XVII, início do século XVIII, e ele também vai trabalhar essa questão, a alma como sendo uma parte imaterial e imortal. Então, existem, como já dissemos no início, sobre a origem da alma, 3 pontos de vista: o pré-existencialismo, o criacionismo e o traducionismo ou traducionismo, que nós já explicamos. Agora, como eu já disse, a Bíblia, como nossa única regra de fé e fonte de autoridade, está um pouquinho mais à frente, e fonte de autoridade, é a palavra final para questões doutrinárias. É muito importante nos reportarmos à história patrística, aos reformadores, aos judeus, mas no final nós ficamos com o quê? Com a sola escritura, só as escrituras. E agora, já praticamente fechando essa nossa questão, existem várias passagens bíblicas que confirmam essa doutrina da imortalidade da alma, como está aqui nas passagens em favor do estado intermediário. Mateus capítulo 10, versículo 28, que nós já explicamos no início, que o Senhor Jesus, ele afirma que a alma ela é imortal, que ela não morre juntamente com o corpo, e mesmo os mortalistas ou aniquilacionistas que querem refutar esse argumento de Jesus da primeira parte, eles citam a segunda parte dizendo, mas temam aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Aí pensam ali o verbo grego apólime, mas apólime tem significados variados, muito variados, e ele não tem a finalidade de dizer naquele texto que a alma será aniquilada, senão a primeira parte ela ficaria sem sentido. E se eles continuam, os mortalistas, continuam usando a segunda parte do versículo, temam aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo, como sendo real para dar fim à alma no Guiena, o Guiena não estava em atividade na época que Caim morreu. Ora, o corpo dele já se decompôs, mas e a alma? Então, perceba que se ele vai, então, aniquilar, como defendem os aniquilacionistas, é só no lago de fogo. Ora, mas entre a morte de Caim e o lago de fogo, são já 6.000 anos se passaram. Se a alma não morreu e Deus só irá aniquilá-la no Guiena, onde está essa alma? E uma outra prova, 2 de Pedro, capítulo 2, versículo de número 4, os anjos que pecaram. Olha só, a Bíblia diz, a alma que pecar, esta morrerá. Os anjos pecaram. E da maneira como querem os aniquilacionistas, os anjos não morreram, porque eles não foram aniquilados. Como foi que eles morreram? Foram banidos da presença de Deus. Morreram espiritualmente. Portanto, quando o homem ele peca, ele morre espiritualmente, assim como os anjos também. Eles estão ali aguardando até o dia do juízo. Eles continuam existindo ali no Tártaro. Então, Mateus 10, 28 é um golpe certeiro na doutrina mortalista, psicopanirrita, tenetopsirrita e outros itas. E ainda temos Lucas 16, 19 e 31, que não dá para nós aqui trabalharmos, mas temos também Lucas 23, 42, 43. Perceba que o Senhor Jesus prometeu para o ex-ladrão da cruz,
hoje estarás comigo no paraíso. Mas vem alguém e diz, ele não podia estar naquele mesmo dia no paraíso, porque ele morreu. E aí, vale salientar que no debate que eu fiz na RIT, um adventista, para poder continuar defendendo a mortalidade da alma, para não dar causa para os imortalistas, o que é que ele fez? Ele matou Deus, porque diz que quando Jesus morreu, Deus morreu. Ou seja, Deus deixou de existir. Ora, se Deus deixou de existir, então Jesus é um Deus, a parte do Pai e a parte do Filho, na questão da divindade. São pessoas diferentes, mas a divindade é a mesma. Ora, se Jesus, como Deus, morreu, morreu todo mundo. Eu quero saber quem foi que o ressuscitou, porque esse Deus, ele continuou vivo e é mais poderoso do que aquele que morreu. Portanto, Lucas 23, 43 é um golpe certeiro também. Hoje estarás comigo no paraíso. Estarás comigo no paraíso é futuro, mas esse futuro não significa que é um futuro distante. Por exemplo, a partir do momento que Jesus pronunciou, aquele ex-ladrão já entrou no futuro. Perceba que Jesus morreu cerca das 15 horas. Às 18 ele deveria ser sepultado. Logo depois, vieram soldados, quebraram a perna dos dois condenados, praticando o que é conhecido na história como crurifragium, que é traduzido como crurifrágio, cujo significado é a quem se quebram as pernas. E esta era uma prática cruel, mas que tinha também uma finalidade de mitigar o sofrimento e apressar também a morte dos condenados. Porque quebrando as pernas, então, dentro de 12 minutos, meia hora, aquela pessoa, o padecente, ia a óbito e morria. E Jesus diz, hoje estarás comigo, ora. Às 15 horas ele fez a promessa. Se ele foi às 18, são 3 horas depois. Então, está no futuro, continua no futuro. Então, não precisa necessariamente ser um futuro daqui 1000 anos, daqui 2000 anos, ou só na volta de Jesus. Não, ele falou hoje, e é hoje mesmo. Continuando, nós temos ainda a passagem de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13, onde o apóstolo Paulo está tratando da questão do estado intermediário da morte daqueles que morreram, que o Senhor tornará a trazer as suas almas com eles para novamente serem conectadas nos seus corpos, e os seus corpos ressurgirão incorruptíveis e com a sua alma imortal irão com Jesus para o céu para cumprir o que está escrito em João capítulo 14, versículos 1 a 3. Agora, ainda, 2 de Pedro 2,9 é cheque-mate, porque ali o Senhor, o Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, ele disse que as almas elas estão sob castigo, a alma dos ímpios está sob castigo até o dia do juízo. Ora, se está sob castigo, elas não foram aniquiladas, elas estão em sofrimento. E aqui nós teríamos muitas respostas, né, para Ezequiel 18,4, que ali a alma não é a parte material que sobrevive à morte do corpo, mas a pessoa que pecar, essa sofrerá uma punição. O homem, ele não é uma alma, mas ele tem uma alma. Deus pode matar a alma? Matar em que sentido? Ele pode matar no sentido de afastá-lo da sua presença. É uma morte espiritual. Então, não é Deus que mata, quem mata é o pecado. A pessoa pecou, a sua alma vai morrer no sentido de espiritualmente estar distante da presença de Deus. Bom, tem outras passagens aqui, mas nós vamos ficar por aqui, e o que temos visto até agora é que o estado intermediário, o que é o estado intermediário e a sua existência, o estado intermediário e a escatologia, o estado intermediário e os vários pontos de vista, o estado intermediário na história, o estado intermediário e a antropologia teológica. Vimos ainda uma defesa bíblica do estado intermediário e passagens bíblicas a favor do estado intermediário, que estão aqui, e respostas à objeção dos mortalistas, que nós podemos até fazer estas respostas. Bom, apresentar. Diante das evidências bíblicas e da história, não há como alguém negar a existência de um estado intermediário, de um intervalo entre a morte e a ressurreição, pois não há como negarmos a verdade bíblica de que a alma é imortal e que, por essa razão, ela sobrevive de modo consciente após a morte, seja no paraíso para os justos, ou seja, no inferno para os ímpios. Portanto, não dá para nós prosseguirmos, mas eu creio que trouxemos aqui um argumento confirmando essa realidade do estado intermediário e de que a alma é imortal,
afirmada por Jesus, por Paulo, por Pedro, por João e principalmente pelo Novo Testamento.